Brasil é um dos países com maior desigualdade social e de renda do mundo. Fome, violência e educação precária, por exemplo, são problemas decorrentes dessa situação e que vimos agravados nos últimos anos. O que esperar de 2022? O fato de este ser um ano eleitoral muda alguma coisa? Na Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com Janine Melo dos Santos, cientista política ligada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu sou Estela Maris Saldanha e este programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire AM. Janine, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu vou começar te fazendo um pedido para você contextualizar rapidamente a desigualdade social no Brasil, social e de renda, porque não é um fato novo, né? É uma situação que nos acompanha aí ao longo da história. Então, vou pedir para você contextualizar rapidamente e depois a gente vai jogando essa conversa agora em 2022. Ótimo. Boa tarde, Maristela. Queria agradecer o convite. Prazer enorme estar aqui no Opinião Pernambuco, poder conversar um pouco com vocês aí sobre uma situação difícil que nos acompanha, né? Que é isso, é uma questão estruturante do desenvolvimento da trajetória do país, mas que em determinados momentos a gente tem uma trajetória não muito linear. A gente tem momentos em que a gente consegue reduzir, pelo menos parte, ou enfrentar de alguma maneira a pobreza e a desigualdade de uma forma um pouco mais organizada, e alguns momentos em que a gente tem uma desarticulação em relação às estratégias que são levadas a cabo para conseguir acho que de alguma maneira minorar e reduzir e aumentar as condições de bem-estar da população brasileira. Então, acho que a gente tem que entender um pouco a discussão sobre desigualdade, não só a partir dos indicadores, que são muito conhecidos e amplamente disseminados, todos nós sabemos dessa triste realidade que o país enfrenta, mas também tentar entender a partir do ponto de vista da atuação do Estado para enfrentar essa situação ao longo da trajetória do nosso país. Então, a gente tem uma trajetória aí bastante não linear nessa linha que eu estava dizendo, em relação ao enfrentamento e à prioridade que é dada pelos diferentes governos, nos diferentes níveis, ao enfrentamento da desigualdade e da pobreza no país. Então, acho que essa é um elemento de fundo que é importante quando a gente pensa em ações que foram feitas e que terão que ser feitas de agora em diante em relação a isso, né? Então, acho que esse é um ponto bom para a gente começar essa conversa. Para além disso, eu acho que é importante a gente pontuar que a perspectiva não é lá muito animadora, né, Maristela? A gente tem aí uma série de indicadores e evidências, no período recente, que tem nos deixado bastante preocupados, e todo mundo que estuda e trabalha com o tema, em relação à capacidade do país de reverter esse cenário e esse quadro que tem se mostrado cada vez mais intensificado e cada vez mais acelerado. Então, a gente tem, mesmo antes da pandemia, um cenário de aprofundamento da desigualdade, um aprofundamento dos indicadores de pobreza, a volta do país ao mapa da fome. Isso é um indicador muito preocupante, e essas questões todas estão aí, a olhos vistos, todos nós nos debatemos com essa questão o tempo inteiro. A gente tem um cenário de estagnação econômica, de alta da inflação, de alta do preço dos alimentos, todas essas questões de alto desemprego, todas essas questões acabam influenciando e afetando de maneira muito significativa a realidade das famílias, em especial daquelas famílias mais vulneráveis e mais pobres. Então, acho que a gente precisa entender um pouco, contextualizando, para começar esse nosso diálogo aqui, que a gente está numa situação realmente complicada, que não tem a ver só com a área social, só com a questão. É uma questão mais ampla em que a gente não tem mais como trabalhar com a área social como se ela fosse uma questão separada da área econômica ou da área no contexto político mais geral. Então, é importante que a gente passe a enxergar a questão social como parte da realidade brasileira, junto com uma série de outras dimensões que não podem ser deixadas de lado. Acho que esse é um bom começo de conversa para a gente. Janine, aí eu vou puxar, então, a questão da fome, que você já tocou aí, que talvez seja um dos pontos mais dolorosos aí da nossa desigualdade, porque a fome atenta contra a dignidade humana. Está na nossa Constituição que a fome é um direito social, e a gente tem hoje aí milhões de brasileiros passando fome, insegurança alimentar, e, como você disse, voltamos ao mapa da fome. Aí eu queria que você
elencasse para a gente os principais fatores que nos jogaram nessa situação, de volta ao mapa da fome, e a gente está falando aí de milhões de brasileiros. Exatamente, Maristela. A gente tem, né, os dados de 2020 nos indicaram que 19 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave. Então, né, o que a gente chama de as pessoas passando fome. 19 milhões de pessoas. É um dado absurdo e um dado que não pode ser normalizado. Embora a gente, né, tenha vivido ao longo da nossa história com a fome como uma questão estruturante, um elemento marcante da trajetória do país, é importante que a gente não banalize e normalize esse dado. Os dados, né, ao que tudo indica, né, os estudos, a gente não tem dados oficiais ainda para 2021, mas, ao que tudo indica, considerando o acirramento e o aprofundamento da crise social e econômica com a pandemia, a gente deve ter piorado esse cenário. Então, a gente acha que o número hoje em dia é maior ainda. A gente já superou os 19 milhões e a gente precisa realmente de informações, de dados atualizados para conseguir trabalhar e ter um diagnóstico exato de como é que a situação está hoje. Para além disso, é importante que a gente pense assim, a gente já tinha em 2018 voltado ao mapa da fome. A referência para estar ou não no mapa da fome é um percentual de 5% da população que é estabelecido pela FAO. A gente já tinha em 2018 cruzado esse limite e a gente estava, se eu não me engano, com 6%. Então, de lá para cá, a situação só ficou mais complicada. Então, a gente só teve um cenário que se deteriorou. Então, isso é importante que seja dito para a gente entender a partir de onde a gente está falando. Então, para além disso, e aí pensando um pouco nos fatores que nos levaram a isso, eu acho que são vários, né? As explicações não são unidimensionais, a gente tem uma série de fatores e causas que explicam né, por que a gente está aqui, todos eles muito acirrados pela questão da pandemia, porque aí era um fator que a gente, né, não tinha como prever de forma geral, então ele só exigiria da gente cada vez mais estratégias de enfrentamento aí, dessa crise o quanto antes, com respostas mais rápidas e imediatas, para a gente tentar, de alguma forma, estancar o impacto social da pandemia sobre aquelas famílias que têm um maior grau de vulnerabilidade. Mas a questão é que a gente, né, teve, mesmo em 2020, com o pagamento, por exemplo, do auxílio emergencial, a gente ainda, né, o auxílio não foi suficiente para conseguir conter essa piora nos indicadores e na capacidade de compra e no poder de compra dessas famílias. Então, a gente, mesmo com o pagamento do auxílio emergencial, enquanto ele foi feito, a gente ainda assim teve aumento dos indicadores da fome e do aumento da pobreza de maneira geral. Para além disso, a gente, né, tem o fim do pagamento do auxílio emergencial, a gente tem o fim do Bolsa Família, a criação do novo programa do Auxílio Brasil, e aí disso a gente tem uma queda no número de beneficiários, né? Então, em relação ao quem recebia Auxílio Brasil e auxílio emergencial e quem recebe hoje o Auxílio Brasil. Então, isso já é um fator que tem impacto e que vai ter impacto também sobre o aumento da pobreza esse ano. Então, essa é uma questão que precisa ser considerada. Para além disso, né, mesmo tendo um aumento do Auxílio Brasil, ele não foi suficiente para compensar as perdas com a inflação. Então, esse é um outro elemento aí que favorece e que contribui para esse cenário desolador que a gente tem vivido e que provavelmente se acirra nos próximos meses. A gente tem também, além disso, né, por dentro do Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil foi pensado num desenho que tinha um benefício, né, básico, mas que também tem outros componentes. Ao que tudo indica, né, até onde a gente tem analisado, não há possibilidade esse ano de que esses componentes sejam colocados em ação, então é muito pouco provável que esses, né, os componentes de inclusão produtiva, os componentes de educação, etc., sejam efetivamente implementados, e a gente só tem orçamento para até o fim de 2022. Então a gente tem vive um cenário de muita insegurança e muita incerteza em relação a como é que os programas de transferência de renda vão acontecer a partir de 2023, por exemplo. Isso para as famílias que têm nesse benefício uma parte importante da renda usada para consumir, para comprar alimentos, isso é uma coisa muito dramática, e isso, né, não apresenta em nada um fator assim né, não apresenta nenhuma sinalização de que as famílias vão conseguir, ao longo de 2022, ter algum tipo de melhora na sua condição do ponto de vista de segurança alimentar. Bom, Janine, pelo que você falou aí, dando só especificamente esse problema da fome, mas a gente tem outros, né? A gente tem muitos. Esse não é um problema que se possa reverter em 2022, mesmo sendo um ano eleitoral, e apostando aí que talvez as políticas públicas voltadas para as camadas menos favorecidas da população pudessem entrar aí numa agenda prioritária do governo. É isso. Pelo quadro, pela análise que você faz, não se reverte essa situação em 2022. Vai ser ainda um ano de fome
para milhões de brasileiros. Mas na verdade, assim, né, efetivamente, a gente não se reverte um quadro de fome em um ano, em hipótese nenhuma, né, em nenhuma circunstância, nenhuma situação. É impossível, isso é um problema estruturante, estrutural, e a gente precisa realmente que tenha o enfrentamento da pobreza e das suas consequências, entre elas a fome. Ele só é possível num esforço contínuo e né, pensando em políticas públicas que são estruturadas dentro do arcabouço do Estado, com uma série de parcerias, com né, uma série de atores envolvidos. Então, é um esforço de médio e longo prazo que não pode ser feito com uma política ou com duas políticas. Então, uma questão já superada, todo mundo trabalha, fala muito isso e repete, mas é isso, é uma questão multidimensional e que não só o programa de transferência de renda é uma necessidade, ele é uma condição essencial para que a gente enfrente a pobreza, mas não é só um programa de transferência de renda que vai resolver a questão da desigualdade no país. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, pensando para 2022, a gente tem um cenário de aprofundamento da fome e da pobreza, que é pautado também pelas condições mais macro do país. Então, a gente tem aí projeções que indicam uma alta da inflação, né, há 4 semanas consecutivas, então, assim, não existe expectativa a priori de que a gente consiga ter um cenário de reversão disso. Claro que né, a ideia é tentar segurar, mas acho que a alta da inflação vai continuar sendo uma constante aí na vida da população brasileira. Além disso, a gente tem a pressão em cima do preço dos alimentos, que tem acontecido não só pela inflação, mas também pelas perdas de safra que a gente teve no começo do ano, nesse trimestre, né, no final do ano passado, pela seca em algumas regiões, pelas enchentes em outras regiões. Então, isso também pressiona o preço dos alimentos e isso tem um impacto direto na capacidade de compra dessas famílias. A gente está vivendo um cenário de desemprego e mesmo as projeções que apontam para alguma retomada, né? A gente teve uma retomada com a flexibilização das medidas epidemiológicas aí, sanitárias em relação à pandemia, teve uma retomada já no ano passado, mas a indicação daqui para frente é que a maior parte das vagas que será aberta serão vagas vinculadas à questão, serão vagas ou no mercado informal ou serão vagas transitórias, que é muito normal e tende a ser o perfil das vagas em situações de incerteza. Então, o mercado acaba né, abrindo vagas que são não necessariamente que vão, né, que não sabem exatamente como é que isso vai se dar ao longo do tempo, então essas vagas são as vagas mais precárias do ponto de vista da gente entender, então não são vagas que conseguem reverter esse cenário dizendo a população foi realmente incluída e no ano que vem estará ainda empregada, então essa é uma questão importante para a gente entender. Então assim, considerando que a gente tem um cenário muito complicado, vamos colocar assim, muito complexo para esse ano, não existe nenhum, seria muito otimista e quase irresponsável avaliar que a gente nesse ano consegue de alguma maneira reverter. Aliado a tudo isso, num contexto cenário eleitoral, a gente tem já, né, no período recente, uma desarticulação de políticas voltadas para esse tema, isso é importante que seja entendido, então existe já uma desarticulação em relação a isso, um desfinanciamento em relação a algumas políticas, em especial na área social, junto com o cenário eleitoral e a disputa política que já começou, mas que se avizinha aí para a gente nos próximos meses, é normal que em anos eleitorais a gente tenha já uma baixa, vamos colocar assim, da execução das políticas de maneira geral, não é uma coisa específica desse ano, isso acontece. E não existe nenhuma indicação de que vá ter um novo programa ou algum tipo de estratégia ou alguma nova ação por parte do poder público, né, seja federal, seja de outros níveis, para que a situação consiga ser revertida. Então, assim, não existe não tem como a gente tirar, não tem uma carta que a gente tira da manga e diz, olha, a partir de agora a pobreza acaba porque eu vou definir esta política ou aquilo. A gente precisa realmente de uma estratégia de enfrentamento que seja multidimensional e que consiga organizar diferentes setores do aparato público para enfrentar as múltiplas consequências da pobreza. Então, seja na área de educação, na área de saúde, na área da assistência social, na área do emprego. Então, é uma política que vai conseguir resolver. Então, a probabilidade é que a gente continue esse ano convivendo com um cenário aí muito complicado do ponto de vista não só de crise econômica, mas também de crise social. Bom, é fácil a gente associar os impactos de uma crise econômica nas questões sociais, na desigualdade social, né? Assim, a gente faz social e de renda, a gente faz uma correlação imediata. Agora, o que eu pergunto para você é o quanto aqui a crise política brasileira afetou e o quanto ela pode continuar afetando. Vamos voltar para a questão da fome, né? Claro, sempre os outros problemas sociais também, mas principalmente a questão da fome, a agenda da fome. Como é que uma crise política impacta ou pode impactar uma população nesse quesito?
Bom, difícil pergunta, Stella, porque aí, né, aí a gente tem uma série de questões que estão envolvidas, assim, mas vamos pensar, acho que não necessariamente no contexto, assim, da crise política, mas no contexto de que a decisão sobre como é que você vai, né, como os governos organizam as suas ações, como os governos definem aí a sua alocação de orçamento, quais são as suas prioridades, o que vai ser feito num determinado período, elas estão relacionadas a um programa, né, que esse governo se propõe a fazer, quais são as prioridades que foram elencadas ali no começo, a disputa, né, os compromissos de eleito da campanha, o que foi colocado como prioridade, o que vai ser apontado como caminho, ou, né, para a base de apoio, etc., para todo mundo que está aliado à correlação de forças ali de determinados governos eleitos. Então, essa é uma questão que, né, prescinde. A questão do enfrentamento da fome, é isso que a gente falou lá no começo, ela tem variado ao longo da trajetória do país, ela já foi prioridade e ela já não foi prioridade. Então, assim, os governos têm que se organizar de alguma maneira. A questão da fome não é uma questão que é resolvida, isso já é um debate superado. A questão da desigualdade, da fome, da pobreza, não é uma questão que vem como consequência do crescimento econômico. Não é só o Brasil crescer e a gente automaticamente vai deixar de ser pobre, ou a gente automaticamente vai deixar de ser desigual. Isso é um debate completamente superado. Então, a ideia é, quando a gente entrega né, a gente aposta só em um caminho de política pública, só em um setor das políticas públicas e acha que esse setor vai resolver todos os outros, é uma visão ingênua de como os problemas do Brasil têm sido organizados e estruturados aí há 5 séculos. Então, assim, a gente não vai conseguir, assim como assim, só superando a pobreza a gente não resolve o problema do racismo. Então, são coisas que estão entranhadas e estão misturadas e que a gente precisa entender a sua complexidade para tentar pensar em estratégias que deem conta dessas dimensões variadas. Então, acho que essa é uma questão importante. A crise política, ela acirra isso de alguma forma. Então, assim, o fato da gente ter disputa em torno de determinados programas, não necessariamente a mudança em políticas públicas ela é constante, ela acontece, ela vai acontecer desde sempre e vai acontecer desde sempre. A questão é que a gente tem alguns elementos de continuidade que têm se mostrado desde a Constituição de 88 e que tem uma quebra, de alguma forma, desse pacto no período recente. Então, essa é uma questão importante que precisa ser considerada. Então, a gente tinha uma lógica, uma dinâmica, e vários estudos têm tratado sobre isso, de consolidação das políticas na área de assistência, de educação, independentemente dos governos. A questão é que a gente tem, neste momento, uma inflexão. Então, a gente tem uma estagnação dessas políticas e a gente tem um momento de mudança. Então, você tem um movimento de mudança de algumas políticas de rumo e de lógica. Então, o fato da extinção do Bolsa Família e da criação do Auxílio Brasil é um exemplo disso, mas não só. Então, a gente tem que entender de que maneira, quais são as dimensões aí que da crise política influenciam a não execução de políticas ou a substituição de políticas ou a não priorização de determinados temas. Então, isso é um tema, a subalternização de temas ou de políticas ou de aspectos, isso é um tema político por si, independentemente de ter uma crise política ou não. Então, isso está por dentro da dimensão, quando a gente pensa na atuação do Estado, na dimensão política de como o Estado organiza as suas ações e aloca seu orçamento e define suas prioridades. Janine, a gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, e volta daqui a pouco para continuar essa conversa, tá bom? Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a desigualdade social no Brasil e as perspectivas para 2022. Eu sou Stella Mares Saldanha e converso com Janine Melo dos Santos, cientista política ligada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Este programa, você sabe, mas eu vou repetir, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Janine, eu vou trazer aqui o resultado de um estudo, não vou nem falar uma pesquisa, mas de um estudo, que foi publicado recentemente e foi feito pelo Laboratório das Desigualdades Sociais da Escola de Economia de Paris, e esse estudo apresenta números sobre a desigualdade social no Brasil. Eu separei 2 números aqui, 2 indicadores, que acho que nem são os mais impactantes, mas só para a gente ter uma ideia. O estudo diz que os 50% mais pobres do Brasil ganham 29 vezes menos que os 10% mais ricos. Diz também
que 50% da população brasileira responde só por 1% da riqueza nacional. Esse mesmo estudo apresenta aí algumas sugestões para diminuir esse fosso social brasileiro, esse fosso das desigualdades. Fala em taxação progressiva dos milionários e fala do aumento da tributação das heranças. O que mais é preciso ser feito no Brasil para que a gente deixe de ser um dos países mais desiguais do mundo? Nossa, né? Pergunta que vale aí o desenvolvimento de várias nações, né? É uma pergunta complicada e uma pergunta, na verdade, a gente tem uma trajetória aí de aprendizado, vamos pensar do ponto de vista dos países e dos desenvolvimento de políticas públicas, já de bastante tempo, na tentativa de enfrentar, né, a chamada questão social e aí envolvida a questão de desigualdade em vários países. Então, não é uma situação que afeta só o Brasil, afeta uma série de outros países. Então, a gente tem uma série de estudos e esforços, tentativas e acúmulo em relação a algumas possibilidades para que a gente consiga, de alguma forma, reduzir e minorar o impacto da desigualdade sobre as condições de bem-estar da população dos países. Então, acho que esse estudo traz um dado para a gente que não é novo, ele sempre é muito assustador, mas não é um dado novo, a gente sempre se choca, é importante que a gente continue preocupado com isso mesmo, se espantando com tamanha assimetria, mas ele é um dado que, infelizmente, faz parte e configura o Brasil como país, enquanto organização da sociedade. Então, a gente tem, né, um país marcadamente desigual nas suas diferentes dimensões, de renda, de classe, de raça, de etnia, né, entre urbano e rural, a gente tem uma série de clivagens aí que nos definem e que nos separam enquanto, né, acesso, pensando no acesso que a gente tem a bens de consumo, a poder de compra e etc. Então, a solução não é única, né? O que a gente falou um pouco antes ali. Uma política pública específica não vai resolver, não existe assim. A taxação da riqueza é uma das possibilidades, mas não é a única possibilidade, porque ela não resolveria, por exemplo, indicadores de analfabetismo, indicadores de baixo acesso à saúde, ou indicadores. Ela resolve a questão da assimetria e ela pode ser potencializada a partir de outras questões. Mas é importante que a gente tenha em mente que políticas e estratégias de enfrentamento da pobreza e de redução da desigualdade têm que necessariamente passar por uma série de questões. Eles têm que passar por questões de ampliação do acesso dessas pessoas à renda, seja através de transferência de renda, seja através da geração de emprego, ou, né, do fomento à inclusão produtiva de maneira geral. E a gente tem que passar por uma vertente muito forte de acesso a serviços básicos. Então, a pobreza tem muitas faces, né? A pobreza tem muitas formas de se manifestar. Então, não adianta a gente só atender renda e eu não conseguir garantir que tenha acesso à escola no meio rural para as crianças poderem ser alfabetizadas de maneira adequada e que tenham ali equivalência com as crianças que vivem nos centros urbanos. Então, a gente precisa ter políticas que consigam dar conta de um conjunto enorme de desigualdades e de vulnerabilidades que afetam a população. Então, assim, não tem uma política específica. A gente tem, inclusive no Brasil, experiências já de muitos anos de tentativas e programas que têm sido acumulados e experiências que, né, exitosas e desafiadoras que precisam ser consideradas na hora em que a gente pensa quais estratégias fazem sentido e funcionam e já funcionaram no país. Então, acho que a gente tem exemplos de programas que já foram feitos em diferentes governos, em diferentes momentos, e que isso depende, né, da vontade política, depende da prioridade que é dada para esse tema e depende da gente finalmente entender que o enfrentamento à pobreza e a redução da desigualdade no país não é um esforço individual, não é um esforço né, espaçado ou pontual de um governo, ele tem que ser um compromisso republicano e civilizatório da população como um todo, da sociedade como um todo. Então, a gente precisa envolver atores públicos, precisa ser capitaneado pelo Estado, isso precisa ser uma agenda coordenada e capitaneada pelo Estado, mas ela precisa contar com a participação da iniciativa privada, da sociedade civil, da população, de diferentes níveis de governo. Então, a gente não dá para achar que uma política pública vai conseguir efetivamente resolver todas essas questões e acirrar, né, em pouquíssimo tempo. Então, tem que ser um esforço, uma política de Estado, um esforço continuado e que envolva aí uma concertação de longo prazo. Janine, eu tenho aqui 1 minuto e meio para fechar o programa. Eu listei aqui alguns programas sociais do governo Bolsonaro. Eu vou mencioná-los para você e vou deixar você aí à vontade para comentar o que você quiser ou para avaliar se são programas
de alguma eficácia, de fato, para combater aí essa, de alguma forma, minimamente que seja, a desigualdade social no Brasil, ou mesmo a fome. Eu peguei o Auxílio Brasil, né, que substitui o Bolsa Família, o Vale Gás, o gás está lá com preços estratosféricos, e as pessoas sem renda para poder bancar esse item básico da sobrevivência, o Alimenta Brasil, que substitui o antigo programa de aquisição de alimentos, e peguei também o Casa Verde e Amarela, que é aí uma substituição, um arremedo ao Minha Casa Minha Vida. Me fale você sobre a eficácia ou não desses programas sociais. Estela, é difícil falar em eficácia, assim, por dois motivos. Um, porque eu acho que a gente precisa, né, daí eu precisaria ter feito estudos mais detalhados e aí sistematizados sobre cada um desses programas para a gente tentar entender efetividade, eficácia, são indicadores importantes em quem faz avaliação de políticas públicas. O que a gente pode delinear para algum deles é que a questão do desenho e da formulação. Então, eles são programas que têm, né, um tempo muito curto de implementação, então todos acabaram de ser, né, menos o Minha Casa Verde e Amarela, que já tem um pouco mais de tempo, mas assim, a priori, a gente tem poucos estudos ainda avaliando a eficácia desses programas. O que a gente tem é uma discussão e um debate na agenda pública sobre a formulação e sobre o desenho de algumas dessas iniciativas. Então, né, a coisa do Auxílio Brasil, acho que foi o mais debatido, e do Alimenta também, de alguma forma, porque veio junto, né? Mas é isso, assim, a ideia é de que ele extingue o Bolsa Família, que é uma política que tinha lá quase 19 anos de existência, muito auditada, completamente, né, são 19 anos de aprendizado em políticas públicas, isso é importante que a gente considere, na hora de entender quais são os aprimoramentos, que precisava ter aprimoramentos, obviamente, todo programa precisa, mas que não necessariamente precisava ter sido substituído por um outro programa. Aí tem uma questão política que é importante, que nós não vamos entrar aqui, porque aí não é isso que afeta ou não a eficácia desse programa. A questão é que a gente, pelos indicadores atuais, a gente, né, tem visto, ele acabou de ser implementado, os primeiros pagamentos foram feitos no final do ano passado, a gente tem ainda umas questões de operacionalização que estão sendo colocadas, nem todo mundo, a gente não tem o cenário completo ainda se vai dar certo ou não, mas a questão é isso, a sinalização é de que os componentes adicionais que foram pensados para o Auxílio Brasil provavelmente não serão implementados esse ano, então não dá para a gente avaliar se vão ser positivos ou não, qual é o impacto que eles teriam sobre a situação atual no país, e o Alimenta Brasil também, um cenário de muita incerteza e muita insegurança em relação ao PA, que também era um programa aí que tinha uma certa trajetória. Então, na verdade, a gente tem uma dificuldade, inclusive, Estela, agora de entender um pouco quais são, né, qual o potencial impacto desses programas sobre as condições de bem-estar da população. Então, a gente só vai conseguir saber isso um pouco mais para frente. A avaliação toda que tem sido feita na academia e no debate público de maneira geral é sobre o desenho desses programas. Uhum. Janine, nosso tempo acabou. Obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Bem-vinda, volte sempre. Obrigada. Obrigada, Estela. Agradeço aí a todo mundo.